Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática. Nesse canal você vai encontrar não só a aula, mas toda a parte de teoria que a gente está escrevendo, que eu crio para apresentar para vocês, eu deixo disponível no link da descrição e deixo também uma lista de exercícios que sempre vai ser corrigida na aula seguinte, né? Então, a gente sempre vai ter no final do vídeo uma playlist para poder fazer a correção e seguir a ordem aqui das matérias, né? Então, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Não, aqui não. Aqui. Você se inscreva no canal para continuar acompanhando aí os vídeos e não perder nenhuma novidade. Bom, hoje a gente vai falar sobre soma e subtração de números inteiros. Tá? Na última aula a gente já falou sobre os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, então a gente vai aprender a fazer as primeiras operações. Soma dos números inteiros, pessoal. Primeiro eu vou apresentar para vocês uma maneira de você fazer e depois eu vou mostrar um método prático, né? Então, para a gente entender o porquê das coisas. Então, aqui eu tenho mais 5 com mais 2, então eu tenho o 5, e quando eu somo dois positivos, o que eu normalmente faço, que eu sempre fiz a vida toda, foi somar 2 aqui, caminhar para a direita, ou seja, avançar no sentido padrão, isso daqui vai ser 7. Agora, quando eu pego, coloco mais 5 e eu vou somar menos 2, agora eu vou avançar no sentido contrário. Então, ó, como se eu estivesse recuando. Então, esse resultado aqui vai ser 3 positivo. Show de bola. E se eu tiver 2 positivo, somando com menos 5. Então, de novo, eu vou avançar no sentido contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter menos 3. E se eu tenho menos 2 com menos 5, eu estou no menos 2. Eu vou avançar no sentido contrário. Então, vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou encontrar menos 7. Então, ó, essa é uma maneira, é você fazer o deslocamento em cima da reta. Né? Lembrando, somar número positivo avança no sentido padrão, somar número negativo avança no sentido contrário, ou seja, vai recuar. Agora, qual é o método prático, pessoal? O método prático ele vai separar em 3 situações. Eu gosto de pensar como se fosse um cabo de guerra, essas situações. Se eu tenho 2 números positivos, e eu vou trabalhar os números positivos como se fossem um time, os números negativos como se fossem um outro time. Então, se eu tenho 2 números positivos, são 2 números do mesmo time. Então, o resultado ele vai continuar sendo positivo e eu vou somar esses valores, né, desses números. Então, se eu tenho 4 positivo mais 3 positivo, eles vão ser positivo somando 7. Agora, se eu tenho mais 2 com mais 7, mesma situação, vai ser positivo e 2 mais 7 vai dar 9. A segunda situação é quando eu tenho 2 números negativos, né? Então, eles são do mesmo time, então eles vão ficar mais fortes, digamos assim. Então, o resultado vai ser negativo e a gente vai somar a parte numérica. Então, se eu tenho menos 4 somando com menos 3, o resultado vai ser negativo e eles vão somar a força deles e vai ficar menos 7. Então, menos 2 somando com menos 7, a gente vai ter aí menos 9. E, por fim, a terceira situação, a gente vai ter um negativo e um número positivo. Quando eu pego um número negativo e somo com um número positivo, é como se fosse o cabo de guerra, um de cada time, e vai ter um vencedor, a não ser que eles sejam iguais, né? 3 e menos 3, 4 e menos 4. Esse seria o empate, né? Mas, sendo eles um positivo e um negativo, o vencedor vai ser o que vai ter a maior parte numérica e ele vai ditar qual vai ser o resultado e aí depois a gente vai ver de quanto que ele venceu, né? Qual foi a diferença que ele venceu. Então, por exemplo, mais 6 somados com menos 2. O 6 é maior que o 2, olhando só para a parte numérica, para o módulo. O 6 é maior, então o resultado é positivo. E o quanto que ele é maior? 6 menos 2, ele é maior em
4. Agora, se eu tenho mais 2 somados com menos 7, o maior é o 7, 7 é maior do que 2, então o resultado é negativo, e ele é maior quanto? 7 menos 2 vai dar 5. Então, repara que eu sempre primeiro observo qual é o sinal do resultado e depois eu faço a subtração. Então, ó, menos 5 com mais 7. Então, ó, o 7 é maior que o 5, é positivo. E agora eu subtraio e eu vou encontrar 2. E menos 9 com mais 3, o maior é o 9, então o resultado é negativo. E depois eu subtraio. Pessoal, números inteiros é importante a gente primeiro sempre parar e observar o sinal do resultado e depois fazer a conta. Fazer a conta você sempre fez, até hoje. O que é novo para você? Você se preocupar com o sinal. Antes todos os números eram positivos, então você não se preocupava com isso. Se você deixar para se preocupar com o sinal depois, você pode acabar esquecendo. E aí você vai acertar parte do raciocínio, né? Agora a gente está preocupado com duas. Agora o número é formado por duas partes: a parte numérica e a parte do sinal dele, né? Se ele é positivo ou negativo. Para você não esquecer o sinal, você dá prioridade para ele. Você começa por ele, tá? Então agora a gente vai falar. Não, opa. Então agora a gente vai somar 3 ou mais números inteiros. E aí, para a gente somar 3 ou mais números inteiros, a soma, a gente pode reorganizar aqui a ordem que a gente vai fazer, que a gente vai obter o mesmo resultado. Então, eu posso fazer na ordem que é dada, e aí vai ser passo a passo, a gente olhando uma daquelas três situações. Ó. Eu tenho mais 4 com menos 5. Eu tenho um de cada. Como o maior é o 5, o resultado é negativo, e ele é maior em 1. Aí depois agora eu vou somar menos 1 com mais 6. De novo, um de cada. Repete o sinal do maior. No caso, o do 6 agora, que é positivo. Ele é maior em 5. 6 menos 1, 5. E depois, de novo, um de cada. Você vai vir aqui e falar, pô, o 7 é maior, então o resultado é negativo. Ele é maior em 2, então a resposta é menos 2. Você vai dar vários passos quando você faz dessa maneira. O que eu gosto de fazer quando eu tenho que somar muitos números? Eu gosto de pegar primeiro todos os positivos e eu vou somar eles. E somar dois números positivos ou mais números positivos é positivo o resultado e você soma o valor. Eu também vou pegar e vou somar todos os números negativos. Então eu vou juntar um menos 5 com menos 7, vai ficar negativo e 5 mais 7 vai dar 12. E agora eu vou falar, bom, tem um negativo, tem um positivo. Como o maior número é o 12, então eu vou ter um resultado negativo de 2. Então repara que lá eu fiquei fazendo passo a passo, uma por uma. Aqui a gente organizou e trabalhou aqui, no caso, as três situações, né? Mas foi de maneira organizada, né? Só os positivos, só os negativos e depois a gente mistura, né? Bom, vamos lá. Subtração de números naturais, pessoal. De novo, mesmo esquema. Eu vou primeiro pensar no deslocamento em cima da reta numérica, depois a gente vai para o método prático. Agora, quando eu tenho mais 5 e eu subtraio 2, o que é natural que eu faça? Eu vou recuar 2 unidades. E esse seria o sentido padrão para recuar. E eu vou parar aqui no mais 3. Só que quando eu vou subtrair um número negativo, vai funcionar da maneira contrária. Então, eu vou recuar no sentido contrário. O sentido contrário seria esse daqui. Ó. Então, eu vou recuar 2 unidades, vou parar no mais 7. Agora, se eu tenho menos 2 e eu vou diminuir 5 negativo. Diminuir é andar para a esquerda, mas como é negativo, eu vou andar para a direita. Então, eu vou andar 5 unidades para a direita, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu parei no 3 positivo. E agora, mais 2, menos mais 5. Então, eu tenho mais 2
menos mais 5 vai ser recuar no sentido padrão. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Eu parei no menos 3. Beleza. Fizemos aqui fazendo o deslocamento, né? Sempre pensando no deslocamento. Agora, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um método prático. Normalmente, para subtrair dois números inteiros, eu me organizo em duas etapas. Tá? A primeira etapa é utilizar o que a gente chama de quadro dos sinais. Esse quadro dos sinais a gente obtém lá do que a gente fez, andando na reta numérica. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou somar. Então, quer dizer que eu estou andando para a direita. Como eu estou somando um número positivo, eu vou andar no sentido padrão. Então, é a mesma coisa que simplesmente você pegar e somar aqui. Agora, se eu pego e somo um número negativo, esse número negativo, ele fala, você vai avançar no sentido contrário. Então, ele funciona exatamente de maneira oposta. Agora, se eu tenho subtrair um número positivo, subtrair era recuar. E esse positivo era na maneira padrão. Então, era recuar. Na maneira padrão é para a direita, ou seja, era simplesmente recuar. E se eu tenho subtrair um número negativo, eu tenho que subtrair, eu vou recuar, só que um número negativo não vai ser na maneira padrão. Então, como eu vou estar fazendo o oposto, eu vou estar avançando, é a mesma coisa que um sinal de mais. Então, ó, reescrevendo aqui, de maneira mais bonitinha aqui o meu quadro do sinal. Como é que vai funcionar aqui, ó? Eu posso guardar cada uma dessas, mas eu prefiro pensar assim, ó, se eu tenho dois sinais iguais, o resultado é positivo. Se eu tenho dois sinais diferentes, o resultado é negativo. Beleza. Vimos aqui o quadro do sinal, a origem, agora na prática, como é que a gente vai usar, né? Bom, depois que a gente usar nos exemplos, a gente vai usar a segunda etapa aqui que eu falei, das duas etapas, que é somar usando uma daquelas três situações que eu expliquei, né? Ou dois positivos, ou os dois negativos, ou um de cada. Bom, exemplo, vamos lá. Primeira coisa, você vai olhar para isso daqui, ó. Aqui tem dois sinais, tá vendo? Então, eu vou reduzir esses dois sinais a um sinal só, usando o quadro do sinal. Eu vou ter que isso daqui é a mesma coisa que um sinal negativo, né? Porque menos com mais é a mesma coisa que um sinal de negativo. E aí, agora eu vou olhar, ó, eu tenho um número positivo e um número negativo, eu quero unir eles, eu quero somar eles. Eu vou olhar na situação de um positivo, um negativo, repete o sinal do maior e subtrai. E eu vou fazer isso várias e várias vezes. Ó. De novo, ó, negativo com positivo é a mesma coisa que negativo, só que agora o 7, que é o maior. Então, agora o resultado é menos 5. Agora aqui, ó, dois sinais de menos. Dois sinais de menos. Na minha tabela aqui, ó, é a mesma coisa que um sinal de mais. Então, vou reescrever. Vou ficar com mais 7, mais 2. E aqui eu vou ter dois positivos. O resultado é positivo e a gente soma. Agora aqui, eu tenho dois negativos. De novo, ó, dois negativos. Troco por um positivo. Fico com mais 2 com mais 7. Também dois positivos. Resultado positivo e soma. E aqui, um negativo com um positivo é essa situação aqui. É a mesma coisa que menos. E aqui eu tenho mais 7 com menos 7. Foi aquilo que eu expliquei. Né? Quando eles são iguais, só que de sinais contrários. Vai dar empate, né? Ou seja, vai dar 0. E aqui eu tenho mais 7 com menos 7. Ou seja, eu vou substituir isso daqui por um sinal de positivo. E mais 7 com mais 7 vai dar 14. Pessoal, quando a gente pega e olha para uma expressão numérica, é muito importante a gente resolver ela em etapas. Tá?
E a prioridade aqui vai ser resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Só que eu vou fazer em parte, dentro do parênteses. Eu vou fazer da maneira que eu gosto. Eu vou pegar os que são os números que têm o mesmo sinal. Então, peguei menos 2 com menos 8, vai dar menos 10. Vou pegar no segundo parênteses e vou somar aqui, ó, vou juntar o menos 3 com menos 2, vai dar menos 5. E repara que o que eu não estou utilizando na conta, ó, o mais 5 eu repeti, os parênteses eu repeti, esse sinal de mais que está aqui, ó, eu repeti, eu repito tudo que eu não utilizo na conta. Aí no terceiro parênteses, eu vou juntar um mais 4 com mais 6, vai dar mais 10. No quarto parênteses, eu vou juntar um mais 1 com mais 2, que vai dar mais 3. E agora sim eu vou fazer a conta dentro do parênteses. E repara que é sempre um positivo com um negativo, né? Nesse exemplo. Então, sinal do maior, menos 10 com mais 5, vai ser negativo. E 10 menos 5 é 5. Sinal do maior é positivo. 8 menos 5 é 3. Sinal do maior é positivo. E 10 menos 4 é 6. E sinal do maior é menos 8, no caso negativo. E subtrai 8 menos 3 vai dar 5. Repara que o sinal que estava fora do parênteses, a gente sempre repetiu, né? A gente ainda não utilizou esse sinal. Agora, eu vou pegar e vou pensar no seguinte, ó. Eu tenho dois sinais aqui, então vou usar o quadro dos sinais, ó. Dois sinais iguais, troca por um sinal de mais. Dois sinais diferentes, troca por um sinal de menos. Dois sinais iguais, troca por um sinal de mais. E aí eu vou ter aqui dois números positivos, que eu vou somar, dois números negativos, que eu vou somar também. Ó. Menos 5 com menos 6 vai dar menos 11, mais 3 com mais 5 vai dar mais 8. E agora, repete o sinal do maior. Então, pessoal, vamos lá. Link na descrição dos exercícios, tá? Próximo vídeo, vou fazer a correção dos exercícios para você não perder. Lembra? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Compartilha aí com os amigos aí que tem interesse. E lembrando, a gente sempre vai ter aulas com teoria, correção de exercícios e todos os arquivos que são criados estão sendo disponibilizados aí pelos links da descrição. Então, é um projeto bem legal, só que é importante que ele chegue à maior quantidade possível de pessoas. E para isso acontecer, eu conto com a colaboração de vocês aí, de curtir, compartilhar. Valeu, um abraço e até a próxima.